Agora louvamos a Deus por esta noite, poder estar aqui, poder estar na casa de Deus, juntos para aprendermos da palavra do Senhor. Eu havia anunciado aos irmãos, no domingo, pedido aos irmãos pela manhã, que trouxesse a sua revista da escola bíblica, para a gente estar estudando a lição que seria ministrada no próximo domingo, dia 30. Porque devido ao nosso seminário que teremos aqui, o seminário de casais, nós não teremos então a escola bíblica dominical. E como essas lições deste trimestre que estamos terminando, que dispensa comentários, de tão importantes, tão boas que foram, eu digo aos irmãos que pesa a consciência de deixar de ministrar essas lições. Então, já se tratando que hoje é um culto de ensino, é um culto onde nós estamos para aprender de Deus e da sua palavra, então, nada melhor do que estudarmos a lição, a lição de número 3, a última lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Então não vou perguntar quantos trouxeram a revista, porque eu sei que poucos trouxeram. Não precisa aqui ser profeta, ter um dom de revelação, mas poucos irmãos trouxeram, eu sei disso, né? O costume, o crente não fuma, mas o costume do cachimbo entorta a boca. Esqueceram. Vamos de pé, queridos. Eu vi que o irmão Hertz trouxe, né? Vem cá, irmão Hertz, você vai ler a leitura bíblica em classe. Vem cá, por favor. A leitura bíblica em classe. E depois nós temos alguns slides que o site da escola nos oferece, nós vamos usar. O título da lição é: Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém? Vamos ao textuário. Textuário, está no telão aqui, ó. Vamos ler juntos? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Verdade prática, vamos lá? Também está no telão. Leamos. Com a graça de Deus, a família cristã vencerá os desafios da vida. Vamos de novo? Com a graça de Deus, a família cristã vencerá os desafios da vida. Irmão Hertz, com a leitura bíblica. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. A leitura bíblica de classe se encontra em Josué, capítulo 24, versos 14, 18, 22 e 24. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servir com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servis vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca mais aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos.
e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos ao meio dos quais nós... deixa eu reler. No meio dos quais já passamos. E o Senhor expeliu diante de nós e de toda essa gente até ao amorreu, morador da terra. E também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vos escolhestes o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Agora a igreja, todos juntos. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a tua voz. Vamos reler novamente o último. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a tua voz. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, em que a tua palavra, Senhor, nos diz que nos dá vida. Que nós, Pai, venhamos a seguir o mesmo exemplo de Josué, que decidiu servir ao Senhor. Que nós façamos parte, Pai, desse exército, dessas famílias que hoje será ministrada aqui. Que possamos sempre seguir ao Senhor com retidão. É o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor. Amém. Podeis tomar assento, queridos. Pois bem, queridos, hoje temos um assunto que consideramos o assunto do momento, né? Estamos, este trimestre, se tivesse como a gente fazer um resumo de todo este trimestre, mas é impossível, que demanda tempo. Mas aqui é apenas uma pequena síntese. Neste trimestre nós estudamos os diversos, como está aí na introdução, os diversos males que têm assolado a família, né? E descobrimos, sem dúvida alguma, durante esse trimestre, que a única forma, ou seja, a única resposta para os problemas, ou seja, para os males que assolam a família, é nós trazermos Deus para o centro da família. Então há uma necessidade disso. A causa, queridos, ela é bem notória, bem notável. Por que as famílias têm sofrido e têm vivido circunstâncias e situações adversas? É que nós também temos visto que Deus tem sido tirado do centro da família. Deus não tem sido, se é que Ele já foi, né, o centro de determinada família, Ele não é mais. Isso tem causado, então, a destruição. Há pouco, nós fomos visitar alguém, achei interessante, quando uma pessoa virou para mim, para minha esposa, e disse: nós estamos tendo necessidade, pastor, de dirigir culto aqui em casa, nós temos necessidade de estar reunindo para orar, nós temos sentido necessidade. E eu virei para a tal pessoa e disse: irmã, e esse sentimento é um sentimento, sem dúvida alguma, que vem da parte de Deus. Porque, na verdade, o diabo jamais iria colocar esse sentimento no coração de nenhum de nós. Quando nós partimos, quando a gente sente essa necessidade, é o Espírito de Deus mostrando. Amados, porque cá entre nós, muitas coisas têm roubado, têm procurado tirar Deus de dentro das nossas casas. Interessante que eu descobri isso nos cursos da Universidade da Família. A gente pensa que quando o anjo da morte não entrou na casa dos egípcios, ou seja, do povo de Deus lá no Egito, muitos acham que é a marca do sangue.
E não é não, amados. Vocês sabiam disso? Que não foi a marca do sangue que impediu o anjo entrar, o anjo destruidor entrar nas casas e destruir, não. Interessante isso. E nós ouvimos pregar muito que é a marca do sangue. Não é. Não é a marca do sangue. Então, pastor, o que foi que impediu o anjo destruidor? É porque a casa que tinha a marca do sangue significava que Deus estava dentro daquela casa. Então não era a marca, era Deus dentro da casa. Então o anjo chegava, quando ele via a marca do sangue, é tanto que as casas que não tinham marca, ele entrava. Ele não entrava, não era por causa da marca, é porque ele sabia, essa casa tem Deus aí, então Deus é mais forte, então eu não vou entrar. Olha, irmão, que coisa fantástica. Quando a gente traz Deus para dentro das nossas casas, amados, o anjo destruidor, ele passa na porta, ele não entra, porque ele sabe que lá tem um mais forte, um mais poderoso. E eu pergunto, e nessa introdução da nossa revista, como que está, amado, o seu culto doméstico, os momentos de comunhão, de louvor, de adoração a Deus lá na sua casa? Temos atraído Deus para dentro das nossas casas, do nosso lar. Temos trazido a presença dEle. Porque somos nós que atraímos Deus. Nós temos que atrair Deus. Como, pastor, nós atraímos Deus? Oh, amados, exatamente colocando na posição que Ele quer, de busca. Né? Então, por isso que devemos ter o Senhor Jesus, repito, está aqui no centro do nosso lar. A introdução diz: se orarmos, jejuarmos, lermos a Bíblia e fizermos culto doméstico, teremos condições de lutar contra as forças do mal, o anjo destruidor, e vencê-las em nome de Jesus. E por último diz: frequentemente e de forma assídua, irmos à igreja, não faltar a escola bíblica dominical. Está aí, a família que fielmente serve o Senhor jamais será destruída. A família que fielmente serve a Deus, faz isso aqui que a gente está colocando e que a revista nos traz, com certeza essa família não será destruída. E aí vem uma recomendação para nós vigiarmos, ei, ouça isso aqui, para nós nos vigiarmos e orarmos em todo o tempo, para que a nossa casa, o nosso lar, não seja alcançada pelas águas do dilúvio. Quem esteve aqui na última terça-feira, deva lembrar que nós falamos aqui sobre Noé, falamos um pouco sobre o dilúvio, falamos um pouco de por que Noé conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Falamos aqui que nós temos que construir a nossa arca hoje, porque as águas do dilúvio estão tentando nos afogar, destruir a nossa casa. Então, é momento de nós, então, assumirmos a nossa posição diante de Deus, sermos vigilantes. Eu gosto muito, foi lida aqui no culto da família, Neemias capítulo 4, gosto muito daquela passagem, porque aquela passagem, ela tem tudo a ver conosco hoje, porque os Sanbalates e os Tobias estão se levantando para destruir as famílias, sabemos muito bem disso, está lá. Sanbalate chegou ao ponto de dizer para Neemias: por quê? Que vocês estão perdendo tempo de construir muro, vocês estão perdendo tempo de reconstruir estes muros que estão caídos. E mesmo que vocês construírem, virá uma raposa, uma simples raposa, e ela só de andar em cima do muro, o muro vai todo desmoronar. E eu falei aqui o que os irmãos conhecem bem, eu acredito, o que é a raposa. A raposa é um animal, é um bicho, que a história, aliás, diz que ela pisa tão maneiro e tão sagaz, que ela não tem condição de destruir, onde ela pisa, ela não tem condição de destruir nada. Mas quando Sanbalate e Tobias disse que uma raposa vem, irmão, estava subestimando, estava dizendo: olha, isso aí, qualquer coisinha, um ventinho de nada, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Não tem persistência, não tem. Olha, queridos, os Sanbalates da vida hoje, atual, está falando isso. E muitas das vezes nós temos dado ouvido para isso, né? Aí Neemias, o que Neemias fez? Não é o assunto, né? Mas eu preciso falar isso aqui. Veja só, mas o que Neemias fez? Neemias, amados, não se intimidou diante daquelas afrontas, daquelas mentiras dos inimigos da obra de Deus. Pelo contrário, ele arregimentou um exército, o povo de Deus. E eu acho interessante que lá no capítulo 4 diz que o povo trabalhava com uma mão, construindo um muro, e com a outra estava
as armas. As armas. Traga isso para hoje, na nossa atualidade. Nós devemos trabalhar sim para o reino de Deus, mas não podemos abandonar a nossa arma, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui está as verdades de Deus. Aqui está, amados, aquilo que nos capacita, como disse Paulo aos Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as ciladas e astutas ciladas do diabo. Tomai o capacete da salvação, não é mesmo? O escudo da fé. Já falamos aqui da fé recentemente. Na última terça-feira nós falamos sobre isso aqui. Guardar a fé, que é algo que nós temos que lutar hoje, amado, incansavelmente, para defender a nossa fé, que tem sido bombardeada, tem sido atacada. Paulo chegou ao ponto de dizer que Hermeneu e Alexandre haviam naufragado na fé. E eu gosto muito dessa passagem porque ela fala comigo, eu sempre estou lembrando disso porque eu preocupo com relação a isso. Naufragar na fé. A fé naufraga, amados, e é nas águas do dilúvio, no mar desta vida. E muitos têm naufragado a sua fé, têm perdido a sua fé. Eu disse aqui que a fé ela é comparada como um grande navio. Paulo compara a fé como um grande navio. E as águas, ou seja, o mundo é o mar, é as águas. Se eu deixo essas águas entrar no meu barco, no meu navio, ele vai afundar. Ele vai afundar. Aí que Paulo diz, Hermeneu e Alexandre naufragaram na fé. Deixaram as águas do mar, deixaram o mundo entrar e o barco afundou. Mas quando Jesus está no barco, aleluia, glória a Deus por isso. Pode estar dormindo que nós acorda ele, amém, amados? A Bíblia diz que ele pode estar lá na polpa, no seu travesseirinho dormindo. Socorre-nos, mestre, não nos deixa sucumbir, não nos deixa afogar. Vamos lá, primeiro tópico. Primeiro tópico. Um exemplo decisivo e corajoso de Noé. Primeiro, Noé andou com Deus. A vida de Noé, amados, sem dúvida alguma, revela as qualidades indispensáveis que todos nós, como servo de Deus, devemos ter. A Bíblia diz que Noé era um varão justo. A Bíblia fala que ele era reto no meio de uma geração totalmente pervertida e corrupta. Será que é diferente de hoje? Estamos vivendo em meio a uma geração pervertida e corrupta. Isso é fato. E a Bíblia diz que Noé, ele vivia em meio a esta geração, mas no capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, diz que mesmo assim, o que ele fazia? Ele andava com Deus. Eu acho que eu já falei sim, às vezes o pastor, talvez ele é um pouco repetitivo, mas é para que ficar bem gravado no coração dos irmãos. Se eu falei, eu falo de novo. Quando a Bíblia fala que Noé andou com Deus, essa questão de andar, preste atenção aqui. Andar é uma dinâmica. Andar exige movimentos. Sim ou não? Ninguém anda parado. Você conhece alguém que anda parado? Não existe. Então, quando a Bíblia diz assim, que Noé andou com Deus, isso significa que ele viveu uma vida dinâmica com Deus. É o que nós precisamos. Andar com Deus. Quando a Bíblia diz que Noé andou com Deus, a Bíblia, sem dúvida alguma, está dizendo para mim e para você, que nós devemos viver em movimento. Não podemos parar. Movimento o que, pastor? Irmãos, tem muitos que já se estacionou, já parou, está entendendo? Eu prefiro que o Espírito de Deus faça você entender, parou. Não faz mais, não ora mais, não lê mais, não busca mais, não contribui mais. Não, parou, estacionou. Está andando com Deus? Eu preciso te dizer que isso não é andar com Deus. Andar com Deus é uma dinâmica, é um movimento, é uma busca constante, é um envolvimento direto, permanente, constante, amados. Andar com Deus é isso. E quando a Bíblia diz que Noé andou com Deus, é exatamente isso. É tanto que a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, que Abraão andou com Deus, Noé andou com Deus. Aí vai. Mostra-se exatamente isso que eu estou passando aos irmãos, baseado na palavra de Deus.
Outra coisa que a revista nos traz. Todas as características, revela as características de Noé, revela-se de maneira intensa e visivelmente na vida de Noé, em meio a uma sociedade, como já disse, perversa e violenta, imoral e inimiga do Santíssimo Deus. Aí vem, por último, o patriarca é um exemplo para os pais de família destes últimos dias. Então, nós que somos pais de família, aprendamos, guardemos isso no nosso coração. Nós precisamos urgentemente andar com Deus. Se você andar com Deus, você vai levar a sua família com você. Noé andou com Deus e foi por isso que ele conseguiu colocar a sua família dentro da arca, queridos. Não foi a mulher de Noé, não foi os filhos de Noé, não, foi Noé. O andar dele foi tão dinâmico, foi tão próximo com Deus, que ele conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Ele não foi um pregador de multidões. Eu disse isso aqui na terça-feira passada, mas ele conseguiu ganhar toda a sua casa. Glória a Deus por isso. Se você conseguir isso, querido, você conseguiu muito na sua trajetória. Amém? Segundo aí. Pois não. Pois não. Por que o povo clama por justiça? Todos nós temos. Por que a sociedade não pratica? Ah, tá. Clama, mas não pratica. Exatamente. Sabe, o próprio profeta Isaías, me parece que foi Jeremias, parece que foi Isaías mesmo, diz que a justiça do homem não passa do quê? De um trapo de imundícia. Para nada serve. Irmãos, o ser humano, nós, humanos, não temos condições nunca, se não for uma intervenção divina de Deus nas nossas vidas, de viver e praticar a justiça. Só Deus na nossa vida. Por isso que a humanidade não busca, clama, mas não vive, não consegue e não pratica, porque busca de forma errada. O que é a justiça humana? A própria Bíblia diz: para nada presta, para nada vale, né? Então, agora, quando você conhece a Deus, como nós dissemos, você traz Deus, você atrai Deus. Amados, Deus é tremendo em justiça. Amém? Então, o segundo ponto, vivendo numa sociedade corrompida. A época de Noé, segundo o comentário da nossa revista, nos traz o seguinte: ela foi marcada pela imoralidade. Isso é fato. Lembra lá em Gênesis 6, 11 e 12, alguém lê essa referência para mim, por gentileza? Gênesis 6, me ajude aqui, por favor. Olha. Olha, amado, poderia haver um mundo pior do que esse? A Bíblia diz que toda a terra estava corrompida. Não é isso que está escrito aí? Toda a terra estava corrompida. Analisemos aqui conosco, amados, que situação que se encontrava a humanidade na época de Noé. E Noé inserido neste contexto, nessa situação. O que eu chamo a atenção também para os irmãos, para nós analisarmos aqui, o seguinte, que inclusive a revista nos chama a atenção com relação a isso, que é o seguinte, que quando nós analisamos a chamada sociedade hoje, essa sociedade pós-moderna, nós concluímos o seguinte: não há diferença nenhuma do tempo de Noé para o tempo de hoje que nós estamos vivendo. Não há diferença. A sociedade, o mundo de hoje está totalmente corrompido. Creia, acredite quem quiser, mas está corrompido pelo pecado. Eis aí um dos fortes prenúncios de que
breve o Senhor Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Por quê, pastor? Porque foi o próprio Jesus disse que assim, amados, os últimos dias seriam como os dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os irmãos sabem o que é dar-se em casamento? Casar-se e dar-se em casamento? Casar-se, quando a Bíblia, irmão, isso está acontecendo. Quando a Bíblia diz assim, que a época que estaria apontando para a vinda de Jesus seria semelhante à época de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Dar-se em casamento, segundo a interpretação do pastor Antônio Gilberto, é o seguinte: é o mesmo que a pessoa casar-se e descasar-se. Casa e descasa. Está acontecendo isso ou não está? Meu Deus. Casa de manhã e descasa à tarde. E hoje está tão fácil, né? Já vai no cartório. Está cumprindo, casar-se e descasar. É facinho. Não precisa mais aquele litígio, né? Primeiro, antigamente, amados, para divorciar tinha que desquitar primeiro, que era a separação de corpos. Depois que vinha todo um processo. Hoje não, vai lá no cartório. Não, já sai com a certidão do divórcio na mão. A Bíblia está dizendo casar-se e descasar-se. Está acontecendo? Está. 2 anos, separação de corpo, não é isso? O desquite, 2 anos. Depois de 2 anos, é que então poderia pedir a carta de divórcio. Sim, eu já assisti audiências, já assisti sessões de que o juiz ainda insistia com o casal para não divorciar. Hoje não. Os interesses são outros, né? Então, aí a Bíblia diz, portanto, o exemplo de Noé, vamos voltar aqui, nos inspira exatamente ao quê? A continuar confiando em Deus e agir como Ele quer que todos nós, os seus filhos, haja diante de uma sociedade corrupta, diante de uma sociedade imoralmente falando, depravada. Queridos, a igreja do Senhor hoje, nós precisamos urgentemente de tomar posição diante deste mundo que nós estamos vivendo nele, que estamos inseridos nele. É hora de nós lutarmos pelas nossas famílias. Foi isso que o Senhor Deus, usando Neemias, disse também para o exército do povo de Deus. É hora de nós lutar pelos nossos filhos, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. E eu digo aos irmãos, no pleno momento que estamos vivendo, nunca vivemos momento de nós lutarmos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos filhos, como agora, no momento que estamos vivendo. Então é hora disso. Continuando, terceiro tópico, a salvação de Noé e sua família. No mundo antigo, apenas Noé e sua família escaparam-se do cataclisma que devastou a terra. Gênesis 7:1. Esse versículo de Gênesis 7:1, isso aqui abre um leque e nos dá um embasamento para nós lutarmos pela nossa família, colocar a nossa família dentro da arca, que isso tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso objetivo número 1, ganhar a nossa família, ganhar a nossa casa, colocá-los dentro da arca, porque a fé de Noé, amados, estendeu-se aos seus filhos. Volto ao que eu disse há pouco, o andar de Noé, a vida de Noé, a maneira dele se relacionar com Deus, isso alcançou, atingiu os seus filhos, se estendeu sobre os seus filhos. Não havia nada que pudesse, diz aí a revista, salvá-los, a não ser a firme decisão de dizer sim ao Senhor. Imagine se Noé não obedecesse a Deus na construção da arca. O que tinha acontecido? Perecido toda a família de Noé, junto com aquela geração perversa, se ele tivesse desobedecido. Aí você poderia dizer, pastor, Deus levantaria outro. Esse é o nosso pensamento, né? Só tinha ele, amado. A Bíblia diz, o Marquinhos Leolito, que toda a terra estava corrompida. Noé foi o único que Deus achou na terra capaz, um homem justo, temente a Deus,
capaz de fazer aquilo que realmente Deus lhe determinara a fazer, a construir, que era a arca. Mas graças a Deus, que em meio a esta geração hoje também, eu acredito que ainda existe homens tementes a Deus e que confiam no Senhor. É por isso que Deus ainda não destruiu essa terra, você pode ter certeza disso. É por isso que Deus ainda não deixou destruir as famílias por completo e não vai destruir enquanto existir homens, né, tementes a Deus, retos, justos, que servem a Deus de coração. Então, concluindo essa parte, somente a graça de Deus, que alcançou o patriarca, né, e a sua casa, pôde salvar o seu lar da destruição moral e espiritual daquela época. E nos nossos dias hoje também. Somente a graça de Deus, voltando lá à verdade prática, eu vou repetir, a verdade prática, diz assim, olha, com a graça de Deus, a família cristã vencerá os desafios da vida. É a graça, é o favor de Deus, e nós temos que buscar esse favor de Deus, porque é essa graça que vai fazer a gente vencer. Lembra do apóstolo Paulo lá do espinho na carne, né? 2 Coríntios 12, se não estiver enganado. O que a Bíblia diz? Paulo estava vivendo uma situação difícil. A gente não tem como definir o que seria aquilo ali no momento. Era algo que a Bíblia diz que tirava ali a paz, que tirava o sossego, que perturbava Paulo. O texto diz que era algo que perturbava Paulo. Um espinho na sua carne. Alguns historiadores dizem que quando ele orou, é tanto que o texto lá diz que ele orou 3 vezes. Um judeu para orar 3 vezes a mais, você sabia que o judeu ele ora apenas uma vez em cima de um pedido. Para ele orar 3 vezes, nós não, né? Nós aqui dos ocidentais, nós ora 10, 5 vezes. Acha que é muito orar. E tem gente, não, pastor tem que pôr a mão na minha cabeça, se não pôr, irmão, você já viu? Nós somos, graças a Deus que Deus nos entende, né? E não nos condena por isso. Mas o judeu, amado, quando a Bíblia diz lá que ele orou 3 vezes, algumas pessoas acham que aquilo ali é apenas um pleonasmo, repetição, está dizendo que ele orou 3 vezes. Não, amado, a Bíblia está dizendo que para um judeu orar 3 vezes, era porque ele estava vivendo uma situação dificílima. E alguns historiadores dizem que, quando ali diz que ele orou 3 vezes, diz que ele sentiu a mesma angústia que Jesus sentiu no jardim do Getsêmani, quando o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Aí você tira a base. Foi tanta aflição que ele orou, Pai, desvia de mim, tira esse espinho. Era como que dizendo, Senhor, não vou suportar, arranca, tira, desvia de mim este espinho. Orou 3 vezes e com muita angústia, assim como Jesus orou no jardim do Getsêmani, Pai, passa de mim este cálice de dor, de sofrimento. Aí qual foi a resposta do Senhor Deus? Resumindo a história para a gente continuar, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é o bastante. Aí ele pôde entender, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque aprendi que a graça do Senhor aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então é a graça, amados. Como diz a verdade prática, é a graça de Deus que vai fazer nós como família vencer os desafios da vida. Então busquemos esta graça. Busquemos esta graça. Continuando, segundo tópico agora, falamos aí, né, o exemplo decisivo e corajoso de Noé. Agora vamos para o segundo, Josué, uma decisão exemplar. Essa revista usa esses 2 personagens, Noé e Josué. Primeiro tópico aí, a firme tomada de posição. Josué tomou uma firme decisão e uma posição a fim de preservar a sua família da idolatria, da lassidão moral de Canaã. Josué 24:15, que nós conhecemos a decisão que ele tomou, quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho interessante, eu quero compartilhar com os irmãos, que eu pude ver aqui, neste exemplo de Josué, é o seguinte, que todos nós que servimos ao Senhor, que estamos trilhando nos caminhos do Senhor, precisamos tomar a mesma decisão, principalmente no momento
que nós estamos vivendo atualmente. Tomada de posição, tomada de decisão. Decisão essa que faça diferença em meio à geração, a este mundo do qual nós estamos inseridos nela. Por que, pastor, o senhor fala assim? A gente percebe nesta lição de hoje, e ela nos dá a entender isso, e está de forma bem clara na lição, que hoje existem muitos lares que, apesar de serem conhecidos como os lares de crentes, lares cristãos, mas não servem a Cristo. Como assim? Muitos, porque o termo hoje cristão, os irmãos sabem que é todo mundo, isso aí é qualquer um. Todos falam que são cristãos. Mas há algo perceptível, o seguinte, de que falam, mas não vivem como cristão, não agem como cristão. E aqui diz o seguinte, olha só, os pais, estes que assim agem, os pais já abdicaram de suas responsabilidades quanto à formação espiritual, moral e ética de seus filhos. Estes lares que se dizem cristãos, quer dizer, já entregaram, já deixaram de lado aquela dedicação no ensino aos filhos, transferiram, estão, de certa forma, entregando para os tios, para as tias, né? É os tios da creche, é a tia da escola, é as tias da escola bíblica dominical, transferindo essa responsabilidade às tias. O pastor Ed Colley diz que os pais hoje, eles trabalham para pagar os tios. E é verdade. Repito, os pais trabalham para pagar os tios. Que tios? É os tios, as tias da escola, os tios lá do colégio, para cuidar dos filhos. E lares que dizem cristão, queridos. Enquanto a Bíblia nos mostra que a responsabilidade, e nós estudamos durante este trimestre, não há necessidade tanto de eu falar isso aqui, foi falado aqui, que a responsabilidade de ensinar os filhos é dos pais. É os pais que é responsável. A igreja entra como uma parceira, né? Temos outros apoios externos, mas a responsabilidade principal é dos pais. Mas pais, até mesmo que se diz cristão, têm se abdicado esta responsabilidade quanto à formação, como diz aí, moral, espiritual e ética dos seus filhos, entregado então a essas entidades e a essas pessoas que muitas das vezes não têm nenhum temor de Deus. Vocês assistiram aquele vídeo da Damares, eu sei que muitos assistiram. E tiveram a oportunidade também de ouvi-la, que ela esteve recentemente aqui esteve na nossa sede e esteve aqui no Pompeia. E viram, aqueles que ouviram e aqueles que assistiram o vídeo, percebe-se o quanto que os nossos filhos, enquanto eles estão lá na escola, ou mesmo na faculdade, onde quer que seja, o quanto eles têm sido alvo e têm sido atacados, certo? É necessário que nós, pais, acompanhamos isso. Estejamos bem presentes na vida dos nossos filhos, quando eles estão, não só dentro de casa, mas também como fora de casa. Ok? Junto com os nossos. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mais adiante um pouquinho, vai falar um pouco sobre a realidade. Logo embaixo, fala assim, olha só, não mais se educam com amor e firmeza. Não lhes impõe qualquer limite. Essa questão limite, amados, a criança precisa. Todos nós, não é só criança não. Imagine você viver uma vida sem limite. No trânsito, você sem limite. Que bagaceira seria se não tivesse o limite da velocidade. 80. Aí você passa de 100, 120, 140. Aí há quem se disse que o anjo já ficou para trás há muito tempo, né? Você passa do limite, tem uma placa, curva perigosa, 60 por hora. Aí você passa 200 por hora. Destruição. Eu uso aqui essa figura do trânsito, eu uso aqui essa situação, exatamente para chamar a atenção dos irmãos, para mostrar que nós, todos nós seres humanos,
precisamos de limite. Temos necessidade de limite. Eu achei interessante, não sei se foi ontem ou hoje, alguém me disse que quando o pai não corrigia ele agora depois de adulto, ele tinha necessidade de ser corrigido pelo pai, e o pai não corrigia. Incrível isso. Não sei se isso já aconteceu com você. Já aconteceu. Recentemente, eu vou abrir aqui para os irmãos, o meu filho, nós conversando, ele falou de uma situação de um tempo atrás que aconteceu, que eu não falei nada sobre aquilo, e marcou ele. Graças a Deus que ele pôs para fora. Nós oramos, pedimos perdão e consertamos. É nisso que nós erramos. Às vezes a criança faz a coisa esperando a correção, porque ela espera um limite, uma atitude do pai, e o pai não toma. Ele diz, não, meu filhinho. Bate na cara do pai e da mãe. Não, meu filhinho, bonitinho. Não põe limite, não. Que isso, pastor? Irmão, eu já vi, eu não estou inventando. Eu já vi criança bater no rosto da mãe. E a mamãe, gracinha. Ou então fala assim, quieta, meu filho. Faz isso não, filhinho. Bom. E a criança esperando uma correção, esperando que a mãe ou o pai põe-se um limite ali. Epa, para aí. Aqui não. Desse jeito. Você está entendendo, amados? Eu ouvi de uma pessoa já adulta hoje, essa semana, virar para mim e falar assim, eu tinha necessidade de ser corrigido, e o meu pai e minha mãe não me corrigiu na hora que precisava. Irmãos, é séria a questão, a gente falha muito. Por isso que quando a gente fala aqui, às vezes até um tom assim, tão até insistente, de cobrança aos irmãos, irmão, venha fazer os cursos da UDF, vamos aprimorar como família, né? Hoje de manhã aqui na oração, e eu falei, irmãos, ontem aliás também, eu falei, amados, tem muita coisa, a gente nem imagina quanta coisa que a gente tem guardado, escondido no coração. O coração é uma caixinha de segredo, e só a palavra de Deus para revelar o que está lá no oculto, escondido. Esse momento aqui de 45 minutos, 50 minutos de ministração na escola bíblica dominical ou num culto de terça-feira é bom, mas não é o suficiente não. Aqui às vezes não atinge a todos, atinge um ou dois, o púlpito. Agora quando você vai para um grupo pequeno, você vai compartilhar, você vai, entendeu? Ali ouvir experiência e ser confrontado com a palavra de Deus, tem muito mais resultados. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos despertado quanto a isso. Porque há momento de lutar pelas famílias. Estamos vivendo momento de lutar pelas nossas casas. E aqui diz mais. E o que dizer da violência doméstica? Sim, tem pai que não bate, tem pai que espanca. Espanca. Violência doméstica. Cuidado com o conselho tutelar, né? É sério. Maria da Penha. Cuidado. Eu fui cortar o cabelo ontem. Não vou falar o nome do irmão, estava lá. Não foi no salão do irmão Éfeso. Talvez alguém já pensou, foi lá no salão do irmão Éfeso. Foi não, foi em outro salão. Fui cortar o cabelo e tinha um pai, um irmão que converteu conosco. Converteu conosco assim, o dia que ele converteu, nós estávamos lá. E muito tempo que a gente não encontrava, aí a gente estávamos conversando sobre filhos. Ele falando que o filho mais novo quer casar e ele não está querendo, que o menino só tem 17 anos, já arrumou uma namorada, quer casar e tal. E ele falando que e tal, não aprova. E falou até quando ele falou assim, de bater no menino, aí eu falei, misericórdia. Eu falei, não, agora eu tenho que falar. Faz isso não, meu irmão. Menino de 17 anos não tem idade para apanhar mais não. Mas tem pai que está batendo. E para isso a Bíblia tem uma recomendação. Qual que é? Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Aí bate no menino dessa idade, mano. Vai provocar a ira? Meu Deus. Vai ficar revoltado. A ira está. Aí a Bíblia diz, o Senhor, a recomendação, o princípio da palavra de Deus é não provocar. Aí você provoca.
nós provocamos. Aí eu conversei com esse irmão, resumindo, antes de a gente tomar tempo aqui, aí resumindo, eu disse para ele, conversei com ele, até falei com ele sobre os cursos, eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa, senta com esse menino, ouve o coração desse menino, ganha o seu menino, ganha ele, fica mais fácil. Não é proibindo, não é barrando, não é assim que a gente consegue, está declarado, não é assim. Se funcionou na época do seu avô, do meu bisavô, que a coisa era assim, o pai falava e tá aí, hoje é homem, você é um homem certo com seus negócios, glória a Deus por isso, mas hoje não funciona mais não. Grita com seu filho para você ver, espanca ele para você ver. Não estou mandando você fazer isso não, pelo amor de Deus, estou aqui, suposição, se você fizer isso, você vai perder seu filho, vai perder seu filho. Eu disse há pouco a uma pessoa, a nossa guerra é muito mais, amado, espiritual do que física. Muito mais. E quando a gente entende isso, aí você vai usar armas espiritual. Espiritual. É oração, é jejum. Há pouco eu visitava alguém também, eu dizia isso. Vai para a oração. Tem coisas, mas que a gente fica querendo. Ó, um conselhinho aqui para os irmãos, conselheiro que quer aconselhar. Irmãos, experiência própria minha. Se servir para você, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Não tenta justificar, explicar as coisas não. O porquê que o fulano está vivendo isso, passando isso. Não, sua casa está assim por causa disso. Não, fale isso não, amado. Simplesmente diga assim para ele, irmão, ore a Deus, pergunte para Deus, o que está acontecendo? Não, porque a maioria das pessoas não querem perguntar para Deus, ela quer ouvir da sua boca. A verdade é essa. No curso também a gente aprende isso. A maioria das pessoas, lembra do homem forte lá, diz o seguinte, que na verdade, amados, as pessoas que vêm buscar conselho a você, quer muito mais que você dê a solução para ela, resolva o problema para ela, do que ela mesma buscar em Deus. Então o nosso papel como conselheiro, sabe qual que é? Encaminhar para Deus. Pergunte para Deus por que isso está acontecendo. Se ela quiser mesmo saber, ela vai perguntar. É tanto que nas orações que a gente faz, a gente ora, levando a pessoa a perguntar para Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Aí você parar e ouvir. Deus fala, amados. Deus mostra. Se nós formos com o coração aberto, Deus fala no profundo, o porquê. De repente Deus vai fazer você lembrar de uma situação, o Espírito de Deus vai te levar a uma situação e vai te mostrar, está aí, ó, é isso. Quem sabe ele vai te falar, consagre mais, me busque mais, vá para a minha presença, ou então, vai lá, pede perdão. Você entendeu? O Espírito de Deus. Agora, quando eu começo a criar e começo a querer resolver a coisa, dá mal, amados. Dá mal. E aí depois você que vai levar. Não, o pastor me aconselhou. Não, o irmão lá, o presbítero, o diácono, a irmã, lá que me aconselhou a fazer assim, assim. Ou então, os profetadas, né? E dá uma profetada, e dá uma revelação. Deus está me mostrando que é assim, assim, meu irmão, você faz isso. Aí pronto, meu querido. Cuidado. Então, é muito melhor, querido, você ouvir atentamente a pessoa assim, irmão, vamos perguntar para o Senhor? Vamos perguntar para Deus? Irmão, é a melhor saída, e é gostoso isso. Aí quando você pega a pessoa assim, vamos orar, vamos perguntar para Deus, por que está acontecendo isso? Aí você para e deixa a pessoa, só começa a oração e deixa ela perguntar para Deus. E ela vai perguntando. Aí você fica só ali orando, dando apoio. Senhor, mostra, traga luz, revela, Jesus. Revela o escondido. O que está escondido, Senhor? Por que disso, Pai? Eu sei que o Senhor tem a resposta. Mostra para ele. Aí na hora que termina a oração, e aí, meu irmão? Deus te mostrou alguma coisa? Pastor, sabe, eu não sei, eu sou errado mesmo, sabe, eu fiz isso e isso. E aí, irmão? Então está pronto. Está aí a causa. Vamos mudar? Vamos. Então agora vamos fazer uma oração de reconcílio, de pedir perdão e tal, tal. Pronto. Esse é o procedimento. Vamos lá. Segundo, o perigo da omissão dos pais. O tempo já foi. A palavra de Deus recomenda aos pais que criem os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Que
que significa isso? Significa que não podemos omitir a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? De criar na doutrina. Doutrina significa nos ensinamentos, nos princípios de Deus. Tá? Não é outra coisa. Não confunde doutrina, tá, com outra coisa. Tá? Aqui é os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus. Ok? Nós não podemos omitir isso. Não podemos deixar de levar os princípios de Deus para dentro do nosso lar, da nossa casa. E aqui diz, de igual modo, devemos educar nossos filhos. Essa decisão tem de ser prioritária na nossa vida, assim como foi para Josué. A prioridade de Josué era essa, sem dúvida alguma. É tanto que ele diz, eu e a minha casa vamos continuar servindo a Deus, vamos permanecer. Se vocês preferem a idolatria, né, partiu para a idolatria, eu e a minha casa estamos firmes em servir a Deus. Próximo tópico, e vamos caminhando aqui para o final. O exemplo dos recabitas, uma família exemplar. A Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que os recabitas eram um povo que fazia parte de uma tribo nômade, aparentada com os queneus e com Jetro, que era sogro de Moisés. Seu ancestral foi Jonadab, né? Ordenara aos seus filhos, mais de 200 anos atrás, que não bebesse nenhum tipo de vinho. Mais tarde, o próprio Deus tomou os recabitas como exemplo para mostrar como uma família pode e deve comportar-se. Eles agem com dignidade, moderação e fidelidade ao Senhor em meio a uma sociedade corrompida e carregada de vícios. Jeremias 35, verso 1 até o versículo 9. Então, esse é o exemplo dos recabitas para nós hoje. Que exemplo, pastor? Eles agiam com dignidade. Ou seja, eles, sem dúvida alguma, em meio, sem dúvida alguma, a uma geração também perversa como a nossa, mas eles conseguiam se manter puro, dignos diante do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui algo que eu anotei aqui, esse é meio particular, para mim compartilhar com os irmãos aqui. Eu não achei, só achar aqui, depois eu passo para os irmãos. Mas vamos lá, nosso horário já se foi mesmo, eu quero concluir aqui. Tá? No próximo tópico aí, outro exemplo que nós temos aqui, além dos recabitas, nós encontramos a decisão, Josué, uma decisão exemplar. Não. Esse nós já falamos. Uma família exemplar, isso sim. Ok? Uma família exemplar, que é dos recabitas. E segundo, um exemplo de fidelidade. É isso? É, exatamente. Um exemplo de fidelidade. Querido, aos seus filhos, Recabe transmitia fielmente os princípios da lei de Deus. Passado 200 anos, os seus descendentes continuavam a observá-los, as ordenanças e respeitar as tradições. Por isso o Senhor resolveu mostrá-los como exemplo de fidelidade aos filhos de Judá. Instruído por Deus, Jeremias leva-os a uma câmara do santo templo e oferece vinho àqueles homens. Mas eles se recusam a beber, porque se mantinha obediente à voz de Recabe. Jeremias 35, 6 e 8. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Olha só o compromisso deles, de obedecer aquilo que os pais ensinaram. Isso aqui é fantástico, porque o que a gente deixa, amados, como herança, preste atenção nisso aqui, o que você vai deixar como herança para o seu filho, não é o carro, nem a fazenda, nem a casa,
Isso dá briga, amados, na hora de repartir, dá confusão, dá litígio. Meu Deus, a herança que você deixa, o que eu vou deixar para os meus filhos, é exatamente, amado, a herança que dinheiro nenhum paga, que você não encontra em bancos de faculdades. Não, pelo contrário, o que eu vou deixar para os meus filhos é exatamente o exemplo de ser fiel ao Senhor, de obedecer a Deus, de viver, de andar como Noé andou com Deus em meio a uma geração perversa, imoral. É isso que eu vou deixar para os meus filhos. Eles vão lembrar, eles vão recordar. E com certeza, quantos de nós aqui não lembramos, não recordamos daqueles que, nossos pais que já se foram, ou mesmo que estão conosco, exemplos de homens honestos, verdadeiros, sinceros, em meio a uma geração pecaminosa. Pois bem, terminando agora. Conclusão, tá? Eu não quero prolongar mais aqui. Conclusão. A nossa conclusão diz o seguinte: diante de todo Israel, Josué foi decisivo, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se não agirmos da mesma forma, corremos o risco de ver o nosso lar destruído pelo maligno. O momento requer firmeza e coragem. O que estamos esperando? Presta atenção nisso aqui agora. O que estamos esperando? Eu quero lhe desafiar, no nome de Jesus agora, você, amado, que está aqui nesta noite. E o desafio é o seguinte: eu quero te convidar a você reunir, chamar o seu cônjuge, chamar os seus filhos, se é que isso não tem acontecido lá na sua casa. Esse é o desafio: chamar o seu cônjuge, reunir os seus filhos e renovar os votos de fidelidades a Deus dentro da sua casa. Fazer isto, olha, o quanto antes. Isso é para ontem. Isso é para ontem. Vamos trazer Deus para dentro das nossas casas. Vamos atrair a presença de Deus para dentro do nosso lar. Não aceite, amados, que o diabo venha tirar a presença de Deus de dentro da nossa casa. Que a nossa casa seja de fato um pedacinho do céu. É possível, pastor? É sim. Que as pessoas cheguem e veja e sinta o clima diferente, o ambiente diferente, que sinta a glória e a presença de Deus ali. Eu louvo a Deus. Deixa eu dar um testemunho para os irmãos. Aconteceu recentemente, não tem muito tempo. Tem uma pessoa, eu acho que eu já falei isso aqui, não sei, trabalhou conosco dentro da nossa casa muito tempo assim, um ano e pouco. E chegou um momento que nós, sabe aquele momento assim, quando você fala assim, não tem mais como arcar com a despesa de pagar o trabalho, o serviço. Aí a gente dispensou a pessoa não era crente. Sabe o que ela virou para nós e disse assim: eu trabalho para vocês de graça. Eu assustei. De graça? Eu falei, não, mas ninguém trabalha de graça. Ela disse assim: pastor, eu trabalho para vocês de graça, só para mim ficar aqui dentro da casa de vocês, porque o clima aqui é tão bom, o ambiente é tão bom. É difícil achar, desse jeito, mas é difícil achar um lugar assim. E eu glorifiquei a Deus. Glorifiquei a Deus. Como que está lá, amados? Os vizinhos. Misericórdia. É cadeira voadora, mesa voadora. O forrozão lá, o negócio pega até de madrugada. Não existe isso não, pastor. Como que está lá, amados? Sei lá. Como que está lá? Deus está lá na sua casa. Ele tem sido glorificado lá na sua casa. Existe um altar lá, que o nome dele é adorado. Existe, amado, um altar onde você presta um culto a Deus dentro da sua casa. Quantas das vezes nós tiramos o altar de Deus e colocamos o altar, qualquer um outro. Pode ser a televisão, pode ser qualquer outra coisa que às vezes, o que deveria existir na sala não era a televisão. Não é mesmo? Por que sala? Porque sala não é um lugar de visita?
É o lugar onde recebe as pessoas? Sim, é o lugar. Então, o que deveria existir na sala? Eu penso comigo, em vez do altar da televisão, que todo mundo adora ela, né? Almoça diante da televisão, janta diante da televisão, toma lanche diante da televisão. E quando tem um programa preferido, cala a boca que eu quero ouvir meu jornal. Todo mundo tem que ficar calado, porque a televisão está falando e ninguém pode interromper a televisão. E a novela? Meu Deus, é o último capítulo. Por favor, não converse comigo enquanto eu... Irmão, é um tipo de adoração, queira ou não queira. E quando o final não é do jeito que você esperava, a lágrima desce, o sentimento fala forte, chora, vive aquilo ali. É uma adoração. É uma adoração, queira ou não queira. Vamos pensar sobre isso. Eu estou adorando, eu estou prestando um culto àquilo ali. Então, o que fazer, pastor? Olha, meus queridos, um conselho aqui, tá? Que eu também estou nesse bojo aí. Vocês não sabem quanto eu luto com relação a isso lá em casa. A gente conversa direto, constantemente. Graças a Deus, nós já conseguimos deixar de ficar comendo diante da televisão. Mas alimentar é na mesa. Se não pode reunir todos ali na mesa, mas diante de televisão, não. É um horário sagrado. O diabo está lá usando a mídia, passando cenas absurdas, imorais. E o momento sagrado, amado, o momento da alimentação é um momento de comunhão, de intimidade. A Bíblia fala do repartir do pão. A Bíblia fala de assentar na mesa. Assentar na mesa é exatamente comunhão. E muitas famílias não têm preocupado com relação a isso. Um senta lá no quarto, outro senta lá no quintal, lá fora. Vou comer hoje fora, pastor. Aí senta lá fora, está comendo lá fora. Enfim, sentar na mesa. Você está entendendo? A roda da mesa. E ali ter momentos de comunhão. Isso é saudável. E não é à toa que o salmista disse: prepara-me uma mesa. Prepara uma mesa. Porque ele sabia. E ele pediu uma mesa diante dos inimigos. Por que ele pediu uma mesa diante dos inimigos? Porque era um momento de reconcílio, um momento de conserto, um momento de comunhão. Mas não tem lugar melhor para nós mantermos a nossa comunhão a não ser a mesa. Por isso que nós viemos aqui todo primeiro domingo ceiar. Tem uma mesa posta. É a mesa do Senhor. A Bíblia fala da mesa do Senhor. Por que mesa do Senhor? Porque é a mesa da comunhão. Onde todos vêm, participam do mesmo pão, tomam o mesmo cálice, e todos estão em comunhão. Entenda isso, tá? Então reúne a mesa. É difícil, pastor, nós lá temos uma dificuldade, e eu sei reconhecer isso, porque a gente também tem, eu também tenho muitas dificuldades com relação a isso. Eu demorei muito, amados, muito tempo, para conseguir colocar dentro da minha casa um momento exclusivo, somente para a gente sentar à roda da mesa, para a gente orar e a gente conversar. Mas até aqui, graças a Deus, Deus tem nos ajudado, que a gente tem conseguido. Tem um dia, pelo menos um dia da semana, é momento, pelo menos, da gente tomar a refeição junto, sentar junto na mesa, orar junto. Como foi seu dia? Algumas coisas que aconteceu durante a semana, positiva e negativa, a gente traz para a mesa, para a gente conversar. Olha, essa semana aconteceu algo que eu não gostei, ou então essa semana, né, é o momento também do elogio. Não falar só as coisas negativas, as positivas também, porque todos nós, amados, eu aprendi com o pastor Lorival. O pastor Lorival diz o seguinte, que eu ouvi essa frase dele e guardei, que antes de você falar de um defeito de alguém, você tem que falar pelo menos de 10 qualidades. Aí depois você pode falar do defeito. Então, se você não achar pelo menos 10 qualidades, pelo menos uma, fala primeiro do positivo. Olha, essa semana você fez isso que me agradou, gostei muito, parabéns, quero te dar um beijo, gostei muito. Mas tem uma coisa negativa também, eu preciso te falar. E o negativo foi esse eu não gostei. Vamos consertar nisso, vamos melhorar nisso, e ali ora em cima daquilo. A gente tem feito isso, queridos. Estou dando uma receita aqui, nós temos feito isso. E tem sido bom, muito bom mesmo. Porque nós não deixamos brecha, não deixamos nada para trás, ficar para que o diabo venha depois, mais tarde, fazer disto, né, uma brecha para ele ter legalidade
na nossa vida, nos nossos sentimentos e na nossa família. De pé, vamos orar pela família, vamos orar pela nossa casa agora. Passamos alguns minutinhos, mas vamos orar agora exclusivamente pela nossa casa, pela nossa família. Amém? Você quer orar pela sua casa, pela sua família? Amém? Queridos, pega esse desafio que nós colocamos aqui. Reúna a sua casa. Reúna a sua família. Eu disse aqui ontem na oração de madrugada, queridos, a partir do momento que as nossas famílias forem fortes, abençoadas, ninguém vai segurar essa igreja. Ninguém. Você já vai vir com o coração de servo, você vai vir já com o seu coração pronto para adorar a Deus, porque começou lá, começa lá. E que nós possamos então fazer isso. Começa lá na sua casa. O culto começa lá, tá? Este culto de hoje, terça-feira, começou lá. A partir do momento que você começou, colocou no seu coração, hoje eu vou à igreja, começou o culto para você. Começou a reunião. Se você praguejou, se você murmurou, se você, enfim, sei lá, alguma coisa negativa aconteceu, graças a Deus que você veio, mas eu quero lhe dizer que o seu culto não começou bom, começou ruim. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Eu tenho que sentir prazer, alegria. E se isso não está acontecendo, ei, alguma coisa está errada. Tem um indicador aí que está indicando que tem alguma coisa errada. Se não tem prazer, se não tem vontade de estar na casa de Deus, isso é um péssimo sinal. É que de repente a sua vida devocional, a sua vida de comunhão, está dependendo apenas deste momento aqui. Errado. A sua vida devocional, a sua vida de comunhão, depende muito mais da sua vida lá fora do que esse pequeno momento aqui. Acredite nisso. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Eu tenho que ser autêntico e verdadeiro lá fora, junto com a minha casa, junto com a minha família. Ei, irmão, marido, ninguém melhor te conhece do que sua esposa. Esposa, ninguém melhor te conhece do que seu esposo. Conhece. Filhos, ninguém melhor que conhece vocês do que seus pais. E da mesma forma, pais, seus filhos te conhecem. Está entendendo? Porque às vezes a gente esquece disso. O filho está ali vendo uma coisinha, uma situaçãozinha, uma coisinha à toa. O telefone toca. Papai quer falar com o senhor. Fala que o papai saiu, o papai não está aqui não. O papai mandou te falar que ele não está aqui não, que a criança assim é sincera, né? Graças a Deus. O papai mandou dizer que ele não está aqui não, ele saiu. Quando eu já vi isso acontecer. Aí é uma lição, né? Que a criança é sincera e verdadeira, ela não consegue mentir. Agora nós estamos ensinando as crianças a mentir. Vamos orar, Deus nos guarde, Deus nos ajude. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por o Senhor nos trazer aqui. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, pelas verdades do Senhor, pelo alimento que vem de encontro, Senhor, às nossas vidas. Somos carentes, Senhor, da Tua ajuda, somos necessitados do Senhor. Ó Deus, venha, Senhor, de encontro às nossas casas, nossas famílias. Te apresento, Senhor, a casa de cada um, o lar de cada um dos Teus filhos que aqui estão, cada família. Pai, que o Senhor seja entronizado, Senhor, em nossos lares. Que o lugar do Senhor não seja ocupado, Senhor, por nada, absolutamente nada, que venha roubar, Senhor, a Tua glória, a Tua presença, Senhor, nas nossas casas. Que haja assim a marca do Teu sangue, como sinal de que o Senhor ali está, como sinal de que o Senhor ali vive, permanece, e que o adversário, que o devorador, que o anjo da destruição, Senhor, não alcance, Deus, lugar em nossas casas, em nossas famílias.
Eu oro, Senhor, neste instante, ó Deus, nos guarde desta geração perversa, pecaminosa. Nos guarde, Senhor, deste mundo, Senhor, entregue à imoralidade, Senhor, à corrupção, à violência, Senhor, e que nós estamos inseridos em meio, Senhor, a esta sociedade, mas assim, Jesus, como o Senhor orou por nós, Deus, eu peço, Senhor, guarda-nos deste mundo, livra-nos, guarda-nos na Tua verdade, Senhor, é o que eu te peço nesta hora, e eu oro em o nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, amém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou Irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.